O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andavam por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 5º domingo do tempo comum. Vamos celebrar mais um domingo apenas. No próximo domingo, o 6º domingo. Aí depois a gente já celebra a quarta-feira de cinzas e começamos então um novo tempo, o tempo da Quaresma, um tempo bastante propício ou um tempo específico para o grande chamado à conversão. E Jesus nos chama para estarmos mais voltados a Ele, conversão de uma forma mais verdadeira, mais próxima. A liturgia de hoje, ela nos fala de um tema bastante importante. Existem vários temas que a gente podia desenvolver aqui no Evangelho de São Marcos, mas geralmente já começa assim, a primeira leitura dá o tom, o toque, é a respeito do sofrimento. Faz sentido o sofrimento? Para que a gente sofre? E por que Deus nos permite sofrer se Ele é bom, se Ele é amor? Geralmente a gente ouve as pessoas dizendo assim: olha, se você me amar mesmo, você não vai me fazer sofrer. A gente fala isso porque para a gente amar e sofrer, o sofrimento e o amor são duas coisas antagônicas, elas não podem conviver juntas. Para a gente, a ausência do amor é o sofrimento, ou no meio do sofrimento não tem como a gente admitir o sofrer. Será que é assim mesmo? Será que é dessa maneira mesmo que as coisas funcionam? Vejam a primeira leitura do livro de hoje. Jó está hoje extremamente depressivo, né? Mas quem é Jó? Conhece a história de Jó, né? Jó, um homem extremamente fiel a Deus, extremamente bondoso, extremamente caridoso, um homem voltado para o Senhor, um homem justo, um homem perfeito diante de Deus, que vive a sua vida feliz ao lado da sua esposa, dos seus filhos, dos seus rebanhos, trabalhando, cuidando das coisas e servindo a Deus, até que um dia o diabo se apresenta diante de Deus e pede a Deus dizendo:
Deixa eu provar o seu servo Jó. E Deus diz: tudo bem, vai lá e prova. E aí começa uma sequência de sofrimentos na vida de Jó. Morre a esposa, depois morrem todos os filhos, ele perde todo o rebanho, ele perde todos os seus bens, ele perde todas as coisas. De repente uma lepra tremenda toma conta dele, e ele chega à beira da morte, sentado em cinzas, se coçando com um caco de telha, uma angústia total, um sofrimento sem fim. Aí ele hoje diz: não é acaso a luta, a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário, ou seja, a vida não é uma desgraça. É mais ou menos isso, a palavra é essa. Não é uma desgraça, não é um sofrimento, não é uma coisa atrás da outra, não é uma coisa atrás da outra. Ele chegou até o fundo do poço do sofrer, mas depois ele começa a se recordar da bondade e da misericórdia de Deus, e vai se lembrando: não, mas Deus sempre foi bom comigo, Ele sempre foi justo. A mulher dele, antes de morrer, ia lá e dizia: Jó, amaldiçoa logo o seu Deus e morre, que vida infeliz é essa? Vamos, acaba logo com isso, com esse sofrimento. E ele suporta o sofrimento até o final, e a história de Jó tem um final feliz, né? Apesar de toda esta reclamação, ele dizendo: a vida é um sofrimento, desses últimos meses eu só ganho decepção e sofrimento e lágrimas e dor. Levanto, deito, acordo e vai, é tudo a mesma coisa. A vida, lembra de que a minha vida é apenas um sopro, os meus olhos não vão estar. Será que um dia eu vou ser feliz? Pergunta Jó. Que sofrimento? Ele vai ser feliz, sim, que Deus voltará na sua fidelidade e libertará Jó de todo o seu sofrimento. E depois a história de Jó tem um final feliz, né? A primeira leitura de hoje, o sofrimento de Jó, o servo de Deus. A segunda leitura, nós encontramos São Paulo. Não é aqui reclamando, mas exaltando o trabalho dele. Ele diz assim: eu tenho que pregar o Evangelho. A minha vida é pregar o Evangelho. Mas isso não é uma glória para mim, muito pelo contrário. Eu sou escravo do Evangelho. Eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso todos os dias. E olha que aqui São Paulo, quando ele começa a seguir a Cristo, é uma vida de sofrimento, um sofrimento atrás do outro. Em alguns lugares Paulo era apedrejado, jogavam pedras nele. Outros lugares deram uma surra nele de vara. Em outros momentos, ele no meio do mar, nas grandes viagens que ele fez várias vezes, ele naufragou e quase morreu afogado. Chegava em determinados lugares, ele era escorraçado. Ele, para poder se manter, ele tinha que, além de pregar o Evangelho, trabalhar também. São Paulo construía tendas e vendia tendas, era o vendedor de tendas também. Passou uma vida de sofrimento. Quando chegou no final da vida, quando já estava velho, ele é levado prisioneiro para a cidade de Roma. Lá fica na prisão durante meses e meses, até o dia em que ele é sentenciado à morte e cortam a cabeça de Paulo. Pregar o Evangelho foi um eterno sofrimento. A vida inteira de Paulo foi um sofrimento. E o que é pior é que quando nós pegamos a vida dos santos, geralmente é assim. Não tem um santo da felicidade, aquele santo feliz, que a vida dele foi uma felicidade inteira, que ele nasceu na alegria, viveu na alegria, tudo foi perfeito, tudo foi bom, ele louvava a Deus e cantava e dançava pelos prados verdejantes, tudo lindo, o Senhor é meu pastor, cuida de mim, blá blá blá. Não existe nenhum santo assim, nenhum. A vida da Virgem Maria foi uma tragédia do início até o fim. De José foi assim, de Paulo foi assim, de Estevão foi assim, de todos foram assim. A vida foi um constante sofrer, constante sofrer. E às vezes a gente não quer também passar pelo sofrimento. Esses dias, como é que você responde, né? Uma pergunta, uma menina pequenininha me perguntou assim. Ela tem um irmãozinho que está com câncer, lá no hospital do câncer, com leucemia, está morrendo. E ela me perguntou assim: se Deus é bom, por que o meu irmãozinho está sofrendo de câncer? Por que ele deixa? Por que o Papai do Céu deixa o meu irmãozinho sofrer? Se o Papai do Céu é bom, por que ele nos deixa passar por esse sofrimento?
porque o Papai do Céu é bom. E este tempo da vida, este momento de sofrimento, não é uma tragédia, mas esse daqui é o momento da semente que está debaixo da terra, que está sendo transformada, que está passando por um momento de transformação, e depois ela será uma grande árvore, e depois ela será algo completamente diferente de tudo isso que nós estamos vivendo agora. Mas neste tempo nós vamos ter que passar pelo sofrimento. Não adianta você querer ter uma vida diferente. O sofrimento faz parte da vida cristã, e aqueles que não sofrem ou não conseguem dar o sentido verdadeiro ao sofrimento acabam perdendo Deus, acabam perdendo o céu. Aqui no Evangelho nós encontramos um momento de embate entre a alegria e a responsabilidade, a angústia de Jesus, né? As pessoas que estavam ali ao redor dele. Acabou de sair da sinagoga. Domingo passado nós vimos Jesus no embate na sinagoga, expulsando o demônio de um homem, e os mestres ali brigando com ele, falando uma série de coisas e tal. Aí hoje nós encontramos ele que vai até a casa de Simão, encontra a sogra de Pedro doente, enfermidade. Jesus cura aquela mulher, ela se levanta e começa a servir. A alegria da cura. Não só ela, mas tantos outros doentes que eram trazidos até Jesus. Jesus curava e mandava eles embora para casa. Outras pessoas que estavam oprimidas pelo demônio, Jesus expulsava o demônio e aquelas pessoas saíam felizes ali. Ele falava do reino de Deus e mostrava as coisas de Deus, mas os discípulos não entendiam muito bem. No final do dia, ele sai dali, depois de um dia inteiro de trabalho, se esconde nas montanhas ali no deserto da Galileia, ao lado do mar da Galileia, e ele passa a noite inteira em oração. Os discípulos, sem entender nada, correm atrás dele. Cadê Jesus? Para onde foi? E quando encontra, fala: Jesus, venha, vamos lá, tem um monte de gente te esperando. Ele diz: não, Pedro, não vou voltar. Nós vamos para outros lugares agora, porque eu vim para pregar o Evangelho. Eu vim para trazer a boa nova. Isso daqui que é o coração da liturgia de hoje. Deus veio nos dar uma boa nova. E qual a boa nova que Jesus veio nos dar? Jesus veio dizer assim para cada um de nós: olha, nesta vida você vai ter que passar por muitos sofrimentos, mas o sofrimento não tem a palavra final. A palavra final eu tenho. Eu posso dizer ao mar: cala-te, e ele se cala. Eu posso dizer à doença: saia daí, e ela sai. Eu posso dizer aos mortos: levanta, e eles levantam. Eu posso dizer aos aleijados: sai dessa situação, levanta, venha para cá, e eles levantam. Eu posso dizer à mulher morrendo: levanta daí, e ela levanta. O sofrimento não tem a palavra final. Aquele bebezinho morrendo de câncer lá no hospital, o câncer não é a palavra final da vida dele. O Covid, que tem matado tantas pessoas no nosso Brasil e no mundo, não tem a palavra final, porque nesta vida a palavra final não é a morte, é a vida. Mas é uma vida que vem depois, e esta é a boa nova de Jesus, né? A gente tem se sentido assim um pouco pressionado pelas pessoas de uma forma geral, que dizendo, né, alguns dos nossos irmãos, até católico mesmo, né, a gente encontra um monte de gente aí: padre, o senhor tem que pregar para as pessoas, para Jesus curar as pessoas têm que sair curadas da igreja, elas têm que sair renovadas, tem que acontecer um milagre na vida delas, porque elas têm que ter uma vida melhor, elas têm que ser felizes. Não. Elas não têm que sair daqui assim. Elas têm que sair daqui evangelizadas. Porque elas podem sair daqui sem câncer, sem Covid, sem doença nenhuma, e ir para o inferno. Elas têm que sair daqui ter entendido o que é a vida. A vida é um processo que Deus nos deu um tempo de preparação para a gente entrar na vida verdadeira, na vida definitiva. Isso daqui não, gente. Isso daqui é, como diz o pobre do Jó, é uma palhaçada que vai acabar logo. A vida verdadeira, ela vem depois. E Jesus não só falou isso, mas ele viveu isso. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento.
Quando nasceu, já nasceu no coxo de um curral, no meio dos animais, não tinha nem berço para nascer. Ficou criança, vai para o Egito, volta do Egito, vai para Galileia, chega lá na Galileia, ele vive aquele tempo dali, ele sai para pregar o Evangelho, ele vai chamando os seus discípulos, os 12 discípulos, homens muito santos, muito bons, mas era gente tonta que não entendia nada. Quando chegou no momento da última ceia, quando estavam ali celebrando a última ceia, Jesus pega o pão todo amoroso, né? Tadinho de Jesus, né? Dá dó do pobre coitado de Jesus, né? Pega o pão todo amoroso, aí molha o pão no molho, coloca na boca de Judas, o traidor. Jesus está falando do reino do céu, está falando de um monte de coisa, e eles ali do lado brigando, discutindo. E aí, quem será que vai sentar à direita? Quem será que vai sentar à esquerda? Onde é que nós vamos reinar? Qual é o lugar que nós vamos ganhar para reinar? Jesus está falando do céu e eles estão aqui brigando pelas coisas da terra. Depois, sem entender nada, ele vai passando por todo o martírio, todo o sofrimento, vai preso, passa pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz nas costas, depois morre na cruz, sacrificado no meio de todo mundo, uma morte vergonhosa, uma vida inteira de sofrimento. Ele teve que passar por tudo isso, mas ele passou por uma razão muito específica, para dizer bem claro para mim, para você, para Pedro, para todos os santos e todos os seguidores de Jesus de todos os tempos, para dizer isso: esta daqui não é a sua vida. Eu vou para a casa do Pai preparar um lugar para vós. Aguenta firme, venha comigo. Está sofrendo, está doendo, não se preocupe, eu passei por isso. O sangue está descendo, está vertendo. Quando você pisa, fica uma poça de sangue. Não se preocupe, o meu pé está junto com o teu, e vai até o fim, porque o fim, a palavra é minha. A palavra não é do sofrimento, a palavra não é da doença, a palavra não é da morte, a palavra é minha. Eu é que digo, é eu que grito: Lázaro, vem para fora. A palavra é minha, e a gente precisa entender isso. Entender que todo sofrimento que nós temos que passar neste mundo é apenas um processo de salvação. Quando Jesus ensinava para Pedro, dizendo: Pedro, filho do homem, vai ter que passar pela cruz, pelo sofrimento, Pedro não entendia. Ele dizia: Senhor, que essa coisa não te aconteça, Deus me livre que uma coisa dessa te aconteça. Ele falava: para, Pedro, é necessário que tudo isso aconteça. Talvez na sua vida você passe por determinados sofrimentos e não entende, e acha que você está sofrendo tudo isso porque Deus não ama você. Quantas pessoas nós atendemos e nós ouvimos ela dizer assim: Padre, Deus me abandonou. Olha o sofrimento que eu estou vivendo agora neste momento. Muito pelo contrário, é justamente porque Ele não te abandonou que Ele está te deixando passar por tudo isso e te dando força para você suportar tudo isso, porque Ele tem a palavra final, e a palavra final é o céu. Ou nós sofremos olhando para o céu e compreendendo o nosso sofrimento naquilo que vem, ou então não faz o menor sentido a gente estar aqui. As pessoas lá fora, elas não entendem nada disso, elas não compreendem, e o sofrimento é uma tragédia, as coisas são um pavor, a pessoa entra em depressão, entra numa profunda tristeza, porque ela não entende, porque não tem sentido, como que ela não merecia isso. Para com isso. Todo cristão merece a cruz que carrega, não tem saída, desde que ele compreenda a cruz como a chave que abre a porta do céu. Se ele não entender isso, aí a gente não tem o que fazer. Santo Antônio, nosso querido Santo Antônio de Pádua, quando ele estava agonizando, ele desmaiou. Os irmãos acharam que ele tinha morrido. Morreu jovem, 40 e poucos anos, 43 anos se eu não me engano, ali com muito sofrimento, uma vida inteira de sofrimento. Ele desmaiou, depois voltou, abriu os olhos, olhou fixo no teto da casa e disse: Senhor, finalmente. Ele esperou a vida inteira o céu. Se você esperou a vida inteira ser feliz, que dó de você.